Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos. Mais uma vez na manhã desse dia. Porque o Senhor é Deus. Porque o Senhor é Pai. O Senhor é amigo. É o único Deus verdadeiro. E por isso estamos aqui, na tua presença. E pedimos que o Senhor, primeiramente, perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, né? E que o Senhor nos lave no sangue de Jesus. Sabe para quê? Para que possamos estar bem com o Senhor. E que o Senhor venha ter prazer em nós. Por isso, Pai, eu peço que o Senhor tenha misericórdia dos meus irmãos, nossos amigos que estão assistindo. Que o Teu Espírito Santo, que é o nosso Mestre, venha falar aos corações mais uma vez nessa manhã. Que Ele possa encontrar corações de portas abertas para poder entrar, falar, mostrar e passar, Senhor, momentos especiais nas nossas vidas. Muito obrigado por tudo, ó Pai, pois é o que nós te pedimos, já te agradecendo e o fazemos. Em o nome daquele que vive e reina para sempre. Em nome de Jesus. Amém, amém. E glória a Deus. Bom, eu quero começar fazendo essa pergunta para você. Você está vivo espiritualmente? Você está vivo? Você está viva espiritualmente? Deixa eu ver se eu ouço. Não estou ouvindo. Não ouvi. Não sei o que você falou, não sei. Tá ou não? Ok. Bom, vamos então aqui para o estudo, tá bom? Vamos aqui para o tópico de hoje. Esse camarada, mano. Vamos aqui. Que eu vou botar na tela. Ok? Aí está. Bom. Vamos ver algo muito interessante aqui. O interessante desse tópico que eu vou trazer hoje em português, assim como eu já trouxe em espanhol, e depois a pastora Simone vai trazer em inglês, ok? Nos mostra uma realidade de hoje. O engraçado é que ela foi do passado. Foi. Só que também é de hoje. E a realidade de hoje, para mim, ou para mim, é pior do que a do passado. Como assim? Guarda essa frase. A realidade do passado é melhor do que a realidade de hoje. Do que hoje está falando. Mortos espiritualmente. Ok? Vamos ver o passado e vamos ver hoje. A de hoje, para mim, é a pior. Do que lá no passado. Mas por quê? Ô, irmão, calma aí. Ô, irmã, você quer saber? Quer? Calma aí, eu vou te explicar. Você vai deixar eu te falar? Vamos lá, então. Já está na tela lá. A habitação de Deus no homem começa em Jesus. Você não se esqueça, presta bem atenção no que eu vou te falar. Para você não ficar confundido aí, hein? Falou? Para você não ficar confundida aí. Eu te expliquei que quando Deus soprou o boneco chamado homem, algo que ele fez, quando ele soprou, entrou partículas dos atributos dele. É uma coisa. Lembra que eu mostrei a bexiguinha e tal? Foi o que eu mostrei. É uma coisa, isso é uma coisa. E o que eu vou falar é outra coisa. Falou? Estão aí?
Então vamos lá. Por que começou em Jesus e não quando Deus soprou o homem? Entendamos assim. Se você quiser fazer uma pergunta, alguma coisa, você pode. Se eu puder te responder, eu te respondo na hora. Senão, depois eu te respondo. Ok? De acordo? Bom. Quando Deus fez o homem, você não pode esquecer de um detalhe. Ele era santo. O que é santo? Esses dias eu estava ouvindo na televisão, se não me engano, na rádio. Não sei onde foi que eu ouvi. Que o Papa santificou uma mulher. Uma mulher que morreu. Não lembro o nome dela. Lá no Brasil. Como é que um homem pecador, mentiroso, enganador, desculpa, ele pode santificar alguém? Você entendeu o que eu estou falando? Não? Então você vai entender. Nós somos farinha tudo do mesmo saco. Debaixo do céu. A única coisa que faz diferença em nós, em mim, em você, em mim, em nós, é a presença de Deus nas nossas vidas. A presença de Deus é caminhar sob a palavra, ou sobre a palavra, como você quiser. Ou sob, ou sobre. Qual a diferença? Você sabe qual a diferença entre sob ou sobre? Não acredito que você não sabe. Não, eu vou embora. Não acredito. Podemos caminhar sob a palavra ou sobre a palavra. Qual é a diferença? Se sabe, me fala. Vou deixar assim, não vou nem responder agora. Não, é verdade. São duas palavras. Ou sob ou sobre. Qual é a diferença? A palavra. Caminharmos. Se não sabe, me pergunta aí. Fala, pastor, explica aí. Eu não sei. Ok, eu te falo. Mas eu não vou falar agora. Só se você me perguntar. Nós podemos caminhar sob ou sobre a palavra. Ok? Sabe a diferença? Bom. Você não pode esquecer que Adão e Eva, eles eram santos. Não tinham pecado. Deus não precisava estar morando ativamente, apesar de eles terem também os atributos de Deus dentro deles, mas eles eram perfeitos como ser humano. Deus não precisava estar dentro deles para estar guiando, para enfim, porque Deus vinha e conversava com eles. Olha que diferença. Hoje está tão ruim o homem que ele escuta Deus falar e ele não crê. Ele escuta Deus falar e ele não aceita. Essa é a diferença. Então você já começa a ver aí por aí que hoje é pior que antes. Ok? Vamos aqui. Vamos aqui, menino. Quem pode morar com um morto? Diga para mim. Quem é que pode morar com um morto? Quando as pessoas morrem, aqui nos Estados Unidos é muito comum isso. Não enterrar no mesmo dia. Não, aqui é comum. A pessoa morre, fica uns 5 dias ainda lá. Aí eles têm que embalsamar, né? Para poder o corpo não se deteriorar, não apodrecer. Porque apodrece. Carne. Chama a carne fora da geladeira por 4 dias, você vai ver um monte de bicho. Engraçado, né? Da própria carne nasce bicho. Engraçado, né? Assim somos nós. Nós somos terra. Cavoca a terra lá, vê o que você vai achar.
Rapaz, eu olho para essas coisas, eu não acredito, cara, que tem gente que, pô, levanta até o colarinho, não somos nada, mano, não somos nada, não. Nós somos alguma coisa se Cristo está em nós. Se Cristo governa as nossas vidas. Aí somos alguma coisa, porque é Ele que nos faz. E não nós fazemos a Ele. Essa é que é a diferença. Como é que você vai morar com um morto? Um morto depois de 4 dias está podre, compadre. Você não vai. Agora eu vou ler toda a frase. Quem pode morar com um morto? Agora você imagina o Ser Supremo vir para morar em sua criação perfeita e a encontrá-la, né, morta. E a encontra morta. Esta morte é a morte espiritual. Você sabe que o pecado, para você, para mim, talvez não tenha mau cheiro. Em termos. Apesar de que eu já senti cheiro de pecado. Verdade. Já senti. Não em mim, mas já senti. E fedia mesmo. Porque é carne. Carne no pecado é podre. Sério. Não vou contar a história, porque é meio chato, mas eu... Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Deus é Espírito e é Santo. Nós somos carne e pecadores. Se nós não buscarmos viver para Deus, vivemos fedendo pecado. A irmã Sandra entrou, deu a paz do Senhor, e depois não sei se ela continua. A irmã Sandra Pinho. Nossa querida irmã Sandra. Me lembro da Sandra, mas muitos anos atrás, né? E a irmã Lohana diz: a paz do Senhor, pastor Elias, estou assistindo direto a programação pelo aplicativo. Ok, fique em paz, irmã. Não abandona o estudo bíblico, irmã Lohana. Ok? Irmã Sandra, não vai embora, irmã Sandra. Então, passa para o povo assistir aí, por favor. Manda o vídeo para as pessoas, compartilha. Então, o que acontece? Você não vai viver, não vai ficar com um morto. O morto você tem que logo enterrar ele, né? Tem gente que fica chorando, deixa ele aqui. Não, enterra logo. Senão você não aguenta. Agora você imagine Deus. Ela continua assim. Ok, Sandra. Pô, compartilha aí com 2, 3, 4, 5 pessoas que você acha que poderia ouvir, gostaria de ouvir, tá bom? Então, você presta atenção nisso. Obrigado, irmã Sandra. Obrigado. Então, quando Deus teve aquele problema com o homem, não foi o homem que teve problema com Deus. Não. Foi Deus que teve um problema com o homem. Porque Deus é santo e o homem ficou pecador. Aí já não podia mais ter comunhão. Deus falou: cara, vocês estão fora. Vocês estão fora. Fora! Ai, meu pai do céu. Já pensou? Ou você consegue imaginar? Eu não acredito que Deus gritou. Deus não gritou porque nem foi Deus que mandou eles para fora do paraíso. Deus mandou um anjo. Mandou um querubim com uma espada flamejante para tirar eles. Eu imagino a tristeza do pai. Falando sério, não estou brincando não, cara. Eu estou falando sério. É que eu sou meio assim. Mas eu fico imaginando a tristeza do pai. Ter que tirar o que ele amava, que ele estava ali. Puxa, no lero-lero ali com eles. E pai, de repente vê os dois sujos. Pecado. E morte espiritual. Acabou aquela comunhão. Eu já mostrei para vocês isso na classe passada aqui. Como Deus fez, Deus quis se aproximar. Rapaz, Deus não conta história. O que Deus diz é. Eu posso chegar e dizer: eu te amo, meu irmão. Eu te amo, minha irmã. Mas eu se pudesse te amassava a cara. Não é assim? Ou não é assim?
Nós somos assim. Eu te amo, meu irmão. Tu sabe não é assim? Meu pai. Deus não é assim. Deus te vê todo sujo, todo enlameado do pecado. Ele fala, Jesus, passa o teu sangue nesse aí, porque eu amo ele. Eu quero que ele venha estar comigo. Uau, que bárbaro, gente. Não sei se você consegue pensar e sentir como eu estou vendo assim e sentindo assim. Estávamos assim, todo mundo, e todo mundo longe dele. E ele olhava para nós e dizia, meu pai, e agora, o que eu faço? Ele já sabia que ia fazer, claro. Mas eles não dão bola para mim, poxa. Eles não estão nem preocupados comigo. Deus, rapaz, eu fico pensando, Deus estremeceu a terra por causa de mim, por causa de você. Ele estremeceu a terra. Como? Terremoto? Não estou usando esses terremotos. Até hoje também. É por causa dele, é por causa de nós. Ele balança a terra por causa de nós. Oi, se acorda, gente! Mas o terremoto aconteceu quando Jesus morreu. A terra tremeu, ficou escuro. E ele está dizendo, ó, esse aí, ó, que vocês estão matando, é meu filho. Ele tá fazendo um trabalho que vocês não estão entendendo nada agora, hein? Mas vocês vão entender. Com a morte de Cristo, aconteceu algo que eu digo para vocês, irmãs, que estão aqui comigo, irmãos, muitos não têm noção, porque isso você tem que esquadrinhar, meditar e pedir ao Espírito Santo que te mostre, que te faça sentir, porque a palavra de Deus é viva e é espiritual. Não é com o intelecto que você vai entender. Não. É no espírito. Se teu espírito está morto, nem esse livro você vai querer carregar. Esse aqui, chamado Bíblia. Porque isso aqui é vivo. E se tu está morto, é melhor usar o telefone que também é morto. Acabou a bateria. Eu estou falando para você. Jesus veio, está aí na tela. Jesus veio para dar vida espiritual aos homens e restabelecer a comunhão deles com Deus, com o Pai. Vou te botar esse exemplo. Ok? Para você entender o que aconteceu quando Jesus morreu. Para você entender. Quando você pega um telefone e chama alguém, e a pessoa não está com a linha... No celular quase não acontece. Normalmente, telefone de casa que eu tenho aqui. E você liga para a pessoa, aí fica... Pi, 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 né? O que está dizendo? Está ocupada a linha. Não tem comunicação. Não é assim? Pois era assim que acontecia conosco. Antes que Jesus viesse, o homem estava desse jeito. Tudo que eles faziam não é porque eles queriam fazer. É porque Deus mandava que fizesse. Presta atenção no que eu estou te falando. Se liga aí, se liga aí. Se liga aí. Presta atenção. Deus é que mandava eles fazer. Não era eles que faziam porque queriam fazer. Porque não tinha ligação. Era pi, 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 pi. Está ocupado. Viviam no pecado. Mas quando Jesus morreu na cruz, falou, Pai, está consumado, eu fiz, Pai, meu Pai do céu. Aí você liga para o céu e... Agora chama. Você pode falar. É assim. Você chega, dobra o seu joelho, de pé, deitado, sentado, correndo, parado, dormindo no banheiro, Pai, em nome de Jesus. Já tá falando. Não está pi, 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 como era antes. Não. Porque Jesus restabeleceu a linha que estava interrompida, suja, quebrada pelo pecado.
Rapaz, esse negócio é fantástico, cara. Eu não sei se tu consegue entender e ver como eu vejo. O negócio é de doido, mano. O negócio é de doido, cara. Pô, como é que é? Agora você... Só faz pip. Sim, pai, aqui estou eu. Mais outra vez, pai. Eu tô aqui, pai, em nome de Jesus. Pronto, acabou, compadre. Acabou. Você falou, tô aqui em nome de Jesus, pai. Por favor, pai. Pai tá te ouvindo lá. Fala, peraí, vamos ver o que esse cara vai falar. Vamos ver o que ela vai falar pra mim. Ô, pai, eu tô aqui, pai. Eu tô arrependido, pai. O senhor me perdoa. Gente, você consegue imaginar o que eu tô querendo te mostrar? Aí você ainda vem e fala assim, paizinho, meu Senhor, por favor, pai, me lava no sangue de Cristo. Aí Jesus está do lado, como diz a Bíblia, para você entender que estão três em um, mas estão lá. E a Bíblia diz que Jesus intercede por nós ao lado do Pai. É interessante isso. Eu consigo imaginar os três em um e um em três, e Jesus e olha e fala, rapaz, olha aí, pai, olha aí. Abençoa a irmã Sandra, pai. Ela tá lá, ela tá falando, pai, lá. Ela lembrou dos sacrifícios, pai, olha aí. Abençoa ela, pai. Eu lavo ela de novo no sangue, não tem problema não. Lava outra vez. Você deixa a bichinha branca. É nada, é como carmesim, vermelhinho como carmesim. Ou branca como a neve. Não branca de neve, hein? É branca como a neve. Mas, rapaz, eu fico olhando para essas coisas, eu fico parado, cara. Eu fico falando, gente, que negócio é esse? Que doideira é essa? Como é que é isso? Pois é isso. Agora tem ligação direta. E não tem fila. Você lembra do tempo do orelhão? Eu me lembro. Era uma bronca, gente. Ixi, chegava no orelhão com um monte de ficha. Tinha gente que tinha um punhado no bolso. E ficava lá. Tu olhava para trás, aquela fila quilométrica, que você esperando, você tinha pressa. Lembra disso? No céu, não tem isso. Você pega, liga pro céu, tem 10, 15, 20 mil, 3 mil, 1 milhão de pessoas, tudo falando ao mesmo tempo com o pai. E ele está respondendo todo mundo e ouvindo todo mundo ao mesmo tempo. Agora, se você, presta atenção, se você está morto espiritualmente, você pensa que você está falando com o Pai. Apesar de estar. Apesar de ele estar te ouvindo. Agora a resposta, minha filha. Filha, pode ser que você não vai receber. Você não tem comunhão com ele. Você está entendendo o que eu estou falando? O importante de tudo isso é a comunhão. Jesus veio restabelecer a comunhão, a nossa comunhão com o Pai. Quando ele morreu na cruz. O sangue dele, camarada, o sangue dele nos deixou mais branco que a neve. E vermelhinho como um carmesim. Isso para demonstrar o amor do Pai. Gente, por isso que eu falo, quem me explica que Deus amou o mundo de tal? Quero saber quem me explica essa tal maneira. Eu nunca vi ninguém explicar. Eu nunca vi. Não creio que vou ver. É uma maneira que ninguém consegue explicar. Olhando para nós, e olhando para mim, quem eu era, o que eu fazia, e ele me amou de tal. Ah, para. Ele te amou de tal, que você nem sabe que esse tal nem eu. Você que me amou. E é grande. Porque me livrou do inferno. O quê? Então é amá-lo, servi-lo, obedecê-lo. Não tem outra forma. A receita é essa aqui, ó. É essa aqui, ó. Até os passarinhos cantam para ele. As árvores batem palma para ele. Você sabia disso? Quando o vento, elas estão lá. É como um monte de palma. É Bíblia, gente. A natureza louva a Deus. E nós, hein? Que vamos lá no templo com o pecadaço nas costas. Chegamos lá, sentamos lá. Olha o que esse pastor vai falar aí. Hã? Não é o pastor que vai falar. Vamos ver o que Deus vai nos dizer. Abre o coração. A não ser que você queira viver uma vida de desgraça e depois ir para o inferno. Aí é problema teu. E não adianta reclamar. Vamos para cá, vamos para cá. Eu contei e vou contar de novo, tá? O testemunho que eu contei para vocês. Não sei se vocês lembram. Quem lembra do testemunho que eu contei agora há pouco em espanhol que eu tive?
E lembra aí, vamos ver. Vamos ver quem vai lembrar do testemunho que eu contei, uma visão que eu tive. Se te lembrar, me fala. Vamos ver se você lembra. Vamos ver se você estava atento mesmo quando eu estava em espanhol. E entendeu o que eu falei. Hoje muitas pessoas, inclusive dentro dos templos, eu gosto de usar templo, porque a igreja somos nós, né? Dentro dos templos, muitas pessoas vão vendadas. Sim, com venda nos olhos. Mas você não está vendo que eles estão vendados. É incrível. Eu estou falando sério. Vão com o eu. Eles não vão espiritualmente, eles vão com o eu. Da forma que eles querem ser. Da forma que eles pensam, da forma que eles querem viver. Então eles vão o eu. E esse eu, ele é vendado espiritualmente, ele não vê nada. Não vê. Essas pessoas espiritualmente vendadas, que não vê nada, espiritualmente mortas, eles comem, dormem, tomam um banho, trabalham, praticam esportes, mas todos espiritualmente vendados, não vê nada. Você lembra do testemunho que eu contei aqui? Ah, acho que ninguém estava aqui para ouvir. Não acredito. Poxa, nem a irmã Lohana não ouviu? Do testemunho que eu contei, da visão que eu tive? Não acredito, gente. Sério. As pessoas vão para o restaurante, sentam lá. Se você pudesse ver no mundo espiritual, você ia ficar chocado. Ia ficar chocado. Eles de vendas nos olhos, espiritualmente falando, assim, uma venda preta nos olhos. Eles não sabem que estão, mas se você tem a visão espiritual e Deus te mostrar, você vai ver, você fica chocado. Você fica, comem, bebem, fazem tudo, mas com aquela venda espiritual nos olhos, não é nada. Ah, acho que ninguém viu, hein? Ninguém ouviu o que eu contei aqui. Poxa, estou admirado. Como diz lá do norte, estou admirado. Bichinho, ninguém me ouviu. O testemunho que eu contei aqui, da visão que eu tive. Ah, esse é do norte, né? Agora, eu vou te contar então. Já que você não ouviu, ninguém ouviu, porque eu perguntei quem lembra e ninguém me contou nada aqui, então acho que ninguém ouviu. Me lembro que eu estava num trabalho, isso foi em Massachusetts, depois que eu voltei do Brasil. Eu estava num trabalho com a igreja lá, tinha um irmão lá, estava muito fervente o negócio, muito espiritual, e de repente Deus me dá uma visão. Eu não gosto de contar isso não, viu? Falo sério. Eu não gosto de contar. Aí as irmãs, conta aí, pastor. As irmãs, principalmente, né? Conta aí. Eu não gosto de contar porque o povo não acredita em nada. Esse povo de hoje, os crentes de hoje, não acredita em nada. Ok? Não acredita em nada. O povo de hoje não acredita em nada. Ah, disse que ouviu, mas não falou o que era. Quem é a irmã? A irmã disse que estava aqui, falou aqui pra mim que ouviu. Mas o que era então? Conta pra mim. Antes que eu comece a contar de novo, porque aí já não tem mais valor, né? Ela disse que ouviu. Ok. Ela disse que ouviu. KKKK. Então, eu não contei isso, KKKK. Contei? Não. Eu estava nesse trabalho, de repente, o Espírito Santo me abre a visão espiritual. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha, foi uma das experiências que eu tive espiritualmente falando. Não vou dizer que foi a maior, porque eu tive outras várias, mas essa foi uma das... me impactou muito. Eu me lembro como se fosse hoje. Oh, sério, me lembro. Porque se fosse coisa da minha cabeça, eu não ia falar, não lembro. Mas como não era da minha cabeça, eu lembro. Ficou gravado. Eu estava sentado, né? E o meu irmão estava lá ministrando, de repente eu vi uma baita de uma cachoeira. Mas uma água que eu nunca vi igual. Eu nunca vi igual uma água daquela. Eu escutava o barulho da água
e sentia o frescor da água caindo, aquele frescor que a água quando bate no chão faz aquele frescor, né? Aquele movimento do ar fresco. Eu sentia isso. E não estava tão perto, mas eu sentia. E eu vi em cada ponta dessa não sei se era um rio, que estava mais embaixo, você via aquela cachoeira, aquele montão de água que fazia aquela espuma bonita no chão. Para onde ela ia, não sei. A água, não sei. Se aquela vinha, caía. Para onde ela ia? I don't know, não sei. Não me pergunta, não sei. Não sei. Até hoje eu falei, nossa, não sei. E aquele volume, né, que se chama, volume de água caindo. Um anjo de um lado, outro anjo do outro lado, de frente. E eu vi uma coisa que nunca vou esquecer. Eu lembrei por causa dessas fotos que eu tenho aqui, ó. Quem está aí vendo pelo aplicativo está vendo. As pessoas sentadas no restaurante comendo, mas de venda negra na cara. Foi exatamente o que eu vi. Pessoas andando em frente a essa cachoeira, assim, vendados. Rapaz, aquilo me chocou. Porque além do bonito que era, sabe, era algo apetitoso, algo que dizia assim, se mete aí debaixo, sabe, vai aí, entra embaixo aí. E as pessoas andavam assim em frente, não viam. Aquilo me deixou tão incomodado. E eu falei com o Senhor, eu falei, Senhor, mas Senhor, sabe que você fica, eu falei, mas Senhor, por que, Senhor, que eles estão assim, eles não estão vendo? Sabe o que o Senhor falou para mim? Vocês precisam tirar a venda dos olhos deles. Quando a pessoa passa a entender a palavra e a querer viver a palavra, espiritualmente revivifica. Se falava tanto de avivamento, lembra? E ainda alguém fala de avivamento. Eu não falo de avivamento. O que eu falo, sabe o que é? Arrependimento. Um morto, para ter saúde, ele precisa ser ressuscitado. Você lembra Talita, quando morreu? Filha de Jairo? Talita cumi é a menina, né? Quer dizer, Talita cumi é a menina. Ressuscitaram a menina. Jesus ressuscitou a menina. Não foi? O que Jesus falou? Em seguida, dá de comer para ela. Não foi? Está escrito. Talita cumi. Quer dizer, menina, levanta. Ela abriu os olhos, olhou para... Pegou para a mãe e fez agora dar de comer para ela. Não é assim? É a mesma coisa somos nós. Aceitamos a Jesus? Oh, aleluia! Glória a Deus! Agora vamos nos alimentar. E aqui não é uma comidinha não, hein? Que é banquete todo dia. Para ficar strong, como diz no inglês, né? Strong. Strong. Ficar forte. Lá do norte. Forte. Parece que eu sou do norte, né? Sou não. Sou de São Paulo. É que meu pai era paranaense. Então, a gente brinca aí, mistura com espanhol aqui, que é bem diferente do português. A gente mistura um pouco as coisas. Mistura o nosso dialeto. Então, ressuscitou? Você está vivo? Você passou pelo batismo, ressuscitou em Cristo, como a gente fala, morreu e ressuscitou. Ah, então agora tem que se alimentar. Para ficar forte, senão não adianta nada. E hoje, quantas pessoas estão dentro dos templos? Gente, eu quero que você entenda uma coisa. Você acha que Jesus... Presta atenção que eu vou fazer, o que eu vou falar, hein? Presta atenção. Quero que você pense. Você acha que Jesus brincou quando ele disse: aonde estiver, ou estiverem,
2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estarei no meio deles. Tu acha que Jesus brincou quando ele disse isso? Que nem nós fazemos? Ó, me espera lá, tá a hora que eu vou chegar. De repente tu nunca aparece. E passará, mas tu nem liga para dizer, ó, desculpa. Assim. Aí tu inventa aquela desculpa mais amarela que japonês, né? Não é assim? Mas Jesus não, ele disse, olha, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, pode ter certeza que eu vou estar lá. Aí você vai para certos cultos e outras pessoas dizem, Jesus está aqui. Aí um olha para a cara do outro e fala, onde? Presta atenção no que eu estou te falando. Além de ele ter que estar dentro de você, que ele disse que estaria morando em nós, como ele é onisciente, onipresente, onipotente, tanto faz estar dentro como fora. E eu fiz uma pergunta e ninguém me respondeu, que você pode andar sob ou sobre a Bíblia. Ninguém me disse o que é sobre e sob, ninguém me respondeu. Eu perguntei. Depois que eu esqueci? Esqueci não, meu. Aí a pessoa ficou olhando para a cara do outro. Cadê Jesus? Está aqui? Eu vi muitas vezes Jesus no culto. Vi muitas vezes. Muitas vezes. Sabe qual a vontade? É de correr e se prostrar aos pés dele. É essa vontade que dá. Agora o povo não vê por quê. Tudo com bandagem na vista espiritual. Vivem o eu. Vivem o eu. Porque, gente, o mundo espiritual é um mundo onde nós temos que estar todo o tempo reconhecendo que nós não somos nada. Humilhando-nos diante de Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. E Deus vai ter contato no mundo espiritual com aqueles que entram no nível dele. Ele não vai entrar no teu nível. Você é que precisa entrar no nível dele. Eu preciso entrar no nível dele. Na dimensão dele. Essa é a palavra. A dimensão dele. Nós é que precisamos. Matar a carne. Sabe o que é matar a carne? Não é deixar de viver. Presta atenção, irmãos. Eu quero que você entenda. Não é deixar de viver. Se você é casado, você tem os seus compromissos com o seu marido. Você tem os seus compromissos com a tua família. Não é isso que eu estou dizendo. Não. Quando Jesus disse que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, você ama o teu marido, mas você ama a Deus primeiro. Porque o amor que ele derrama em você é o amor que você dá para os demais. Porque se tu for ao pé da letra do negócio, o negócio é sério. Gente, eu não vou entrar por aí, mas ok. É por isso que a Bíblia fala do jugo desigual. Porque você vai ter que cumprir a palavra. E é difícil. Gente, rapaz, eu não ia falar isso. Eu tenho que falar, porque veio na minha cabeça. Eu tenho que falar, ok, vou falar, ok. Então a Bíblia não é de brincar, sabe? A Bíblia está escrito assim, mas eu posso. Não. Uma coisa séria. Então hoje nós vivemos um cristianismo, como disse aquele pastor Paulo Júnior, é a pior geração de cristãos, é de hoje. Se você nunca ouviu, se você ouve, você fala, rapaz, e ele fala mesmo. E ele está certo, ele não está errado. Hoje é uma geração de cristãos falidos. São mais mundanos que espirituais. São dirigidos pelo mundo, não pela palavra. E nós não podemos ser dirigidos pelo mundo, temos que ser dirigidos pela palavra. Que a palavra é Cristo. Então hoje os cultos hoje, em muitos lugares, é aquele negócio, você deixou de dar um aplauso, você deixou de dar um aleluia. Não, no passado não era assim, você lembra? Era usos e costumes, como se fala, que se pregava tanto. Sim, mas pelo menos tinha temor. E hoje? Bom, a coisa é assim. Olha o que diz Efésios. Se você tem Bíblia, olha aí, Efésios capítulo 2, versículo 1
e versículo de número 5. Olha o que diz aí. O que eu estou falando é a Bíblia. Sabia? E vos vivificou. Você só é vivificado se você está morto. E nós estávamos todos mortos. Como eu falei, como eu expliquei. Que Jesus fez. Estando vós. Quem? Eu. Ei, tu. Nós. Vós. Eles. Elas. Estando vós. Mortos. Como? Mortos. Não físico. Espiritualmente. Em ofensas e pecados. Então você queria falar com Deus, você vai lá no pecado, vai lá, ó, fica pi, pi, pi. Para você ficar pi, pi. Deus está te ouvindo, mas fica pi, 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 pi. Está ocupado. Primeiro você se arrepende, se humilha, deixa o pecado, lava-se no sangue de Cristo, começa a viver para Deus. É quando você diz cá para o céu, aí, opa, alô, ô pai, you know what I mean? Tu sabe o que eu estou falando? Me entende? Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. Presta atenção. Nos vivificou. Juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Jesus é a graça de Deus. É por Ele. Você volta a ter comunhão com Deus através de Jesus. Não é Maria, não é Pedro, não é Mateus, não é Judas, é Jesus. Foi por isso que Jesus falou para Tomé. Ó, Tomé, você não sabe onde eu vou? Ah, você tá de brincadeira, cara. Tu tá me tirando, cara. Eu sou o caminho, Jesus disse. A verdade. Ele não disse uma das, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, ele disse, vem. Presta atenção na expressão, vem. Ele não disse vai ao Pai. Ele disse ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, Jesus. É fantástica a palavra. Gente, essa palavra, nossa, eu falo, gente, não adianta. Então, estávamos mortos. Jesus deu vida para você, deu vida para mim. Se tu não tem comunhão com Deus, o problema não é de Deus não, hein? Se liga aí, pô. Presta atenção. O problema é teu, o problema é nosso, é meu, é teu, é nosso. Jesus morreu na cruz, poxa. Tanto que, o templo do véu separava o local para as pessoas. Aquilo abriu, rasgou, causou um espanto. Acabou, agora você vai direto diante do Pai. Se você não tiver comunhão, a linha sempre vai te dar ocupada. Vamos terminar. Mesmo com o sacrifício de Jesus na cruz, muitos ainda não o receberam em suas vidas. E outros o puseram para fora dela. Tiraram Jesus das suas vidas. Muitos nem receberam. E outros hoje puseram Jesus para fora delas. Eu fiz isso uma vez. E nessa que eu fiz, eu quase fui embora pro Beleléu. Sabe o que é o Beleléu? Inferno. Quase que eu fui pro Beleléu. Quase que eu fui pro inferno. Por pouco. É que o pai disse, esse é um tolinho, coitado. Um tolinho. Não sabe. Mas um dia eu vou mostrar para ele. E aqui estou eu. E eu louvo a Deus por isso. E eu agradeço a Ele por isso. E por isso eu estou aqui. Vou dizer para você que o único caminho é Jesus. Não tem outra solução. E Jesus vem. Não pode esquecer isso. E Jesus vem. Vem buscar aqueles que estão procurando viver segundo a sua palavra.
Tem tanta gente na igreja cantando com venda nos olhos, pregando com venda nos olhos, tocando, enfim, tá cheio, porque vivem, ou melhor, querem viver uma vida dupla, porque não se pode. Se tu não está com o Senhor, tu está vivendo só a sua vida. Não existe viver com o pé com Deus. Você pensa que está, mas não está. Então é importante que eu e que você, que nós saibamos isso. Como eu fiz a pergunta para vocês e ninguém me respondeu, que nós precisamos andar ou sob a Bíblia ou sobre a Bíblia. A palavra sobre, nesse caso, é em cima. E a palavra sob, embaixo da Bíblia. Ou você anda em cima da Bíblia, ou você anda embaixo da Bíblia. Quer dizer, tem que estar em cima de você de qualquer forma. O negócio está sob a mesa. Está dizendo, está embaixo da mesa. O negócio está sobre a mesa. Quer dizer, está em cima da mesa. Aula de português, né? Então você tem dois caminhos. Ou você anda sobre a Bíblia, ou você anda sob a Bíblia. Você escolhe. Eu ando das duas formas, sobre e sob. Tento, pelo menos. Não é muito fácil, mas a gente vai tentando, né? E pouco a pouco nós vamos caminhando. Tá certo? Agora, próxima semana, eu vou te falar um negócio. Você não pode perder. Além de eu dar a dica da pergunta, eu vou dar a dica da pergunta que eu fiz aqui, gente, que ninguém me deu resposta. Nem pastora, nem pastor, nem missionário, nem missionária, nem cantora. Ninguém me deu essa resposta. Mas eu vou dar um dicão, hein? Vai ser um dicaço. E essa dica vai fazer com que as pessoas, como diz a irmã Verônica em Portugal, as pessoas achem a resposta. Vou dar uma dica. Vou dar na próxima semana. Ok? Então, a coisa é assim. Mesmo com o sacrifício de Jesus na cruz, muitos ainda não o receberam em suas vidas e outros o puseram para fora dela. Próxima semana, para muitas pessoas, Deus está ao lado de fora da vida deles. Semana que vem. Ok? Tá bom? Beleza pura? Vamos orar, agradecer a Deus para poder sair do ar. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós bendizemos o teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, nosso Pai. E declaramos que sem o Senhor nada podemos fazer. Abençoa meus irmãos que estão pela rádio, os que estão pela fanpage, os que estão pelo aplicativo, e aqueles que vão assistir pelo YouTube. Paizinho, fala com cada um, continua falando. E ajuda-nos para que possamos sermos filhos obedientes e que um dia possamos ir morar contigo. Paizinho, te damos graças por tudo e o fazemos em nome de Jesus, o teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém. E glória a Deus.